Hello, todo mundo, boa noite, pessoal aqui do Facebook, aqui do Instagram, que bom estar aqui com vocês. E hoje a gente tá meio misterioso aqui com James Bond Tam, do John Barry. Essa música, gente, é do filme do James Bond de 1962, é aquele ano que foi logo ali, o ano que eu nasci. E o nome do filme é James Bond contra o Dr. No. Por que eu escolhi isso? Porque eu me sinto assim um pouco Dr. No. Não caia seu rosto, não fique triste, não se desespere. No. Dr. No. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma coisa bem interessante e misteriosa. Tipo Dr. No, como você pode rejuvenescer com fios? Não é interessante? Portanto, gente, Dr. No, James Bond Tam, do John Barry. Então é nesse clima de mistério, suspense, que a gente vai começar a falar de uma técnica que não é tão nova, mas as pessoas têm muita dúvida. Por isso que a gente hoje escolheu para falar sobre isso. Rejuvenescimento com fios. Rejuvenescimento com fios, é isso aí. Paula Mello, Amácio, Aldiana Souza, Hello Fagundes aqui no Instagram. Johnny Bella aqui no Instagram, no Facebook. Muito bem, gente, todo mundo aqui, bem-vindo. E a gente vai abrir o jogo para vocês. Nada de mistério, nada mais, Cláudia Caldeira. E por isso, além de uma libélula que está aqui, deve ser um espião, que está querendo saber do que a gente está falando, é que a gente vai tirar o James Bond. Pois é, gente, Dr. No. Dr. No é aquele filme bem legal, né? Chris Oliveira, nosso Facebook. Gente, eu decidi falar sobre isso porque é uma coisa que vem recorrente no nosso consultório. As pessoas, elas ainda acham, né? Kátia Silvestrin, que bom que você está aí, quanto tempo? As pessoas sempre, elas perguntam assim, por exemplo, pois é, olha aqui, eu queria rejuvenescer, eu ouvi falar de uns fios que são legais, PDO, e aí tem outros que são não sei o quê, e tem gente que fala mal dos fios, mesmo cirurgiões plásticos. Então eu falei, quer saber de uma coisa? É hora de acabar com o mistério. Dr. No mystery, para todo mundo. Sou o Múcio Porto, cirurgião plástico em Brasília e Dubai, e a gente está aqui diretamente dos nossos estúdios em Brasília para tirar suas dúvidas em relação a esse troço. Afinal de contas, esses fios são capazes de rejuvenescer a gente ou não? A gente só tem que fazer cirurgia plástica ou esses fios realmente funcionam? E é para isso que eu estou aqui nessa sexta-feira legal, cheio de libélulas e sei lá o quê, porque aqui em Brasília está chovendo, está aparecendo um bando de bicho que tô achando que são espiões. De qualquer modo, eu vou ter que abrir o jogo. E aí a gente começa. Afinal de contas, o que são esses fios? Gente, os fios de face, de elevação, eles são uns trecos assim bem legais, mas são bem antigos. Eu dou aula sobre fios lá em Dubai e a gente tem que fazer uma pesquisa assim do passado, onde é que começou. Esse negócio é dos anos 50. Em 1956, um cara nos Estados Unidos começou a investigar, assim, avaliar se seria possível a gente diminuir essa coisa da queda do rosto amarrando, botando fios e tal. Claro que no início o negócio não funcionava. Até ali pelos anos 80, 90, que uns caras lá na União Soviética começaram, eles são da Geórgia, por isso a gente chama de fios russos. Quem está com a gente há muito tempo já sabe sobre isso. Os fios russos, eles começaram nos anos 90. E esses fios, eles eram assim, fizeram um certo sucesso, porque eles eram uma opção para rejuvenescimento sem plástica. Só que aí começou a confusão, quer dizer, meus amigos conhecidos cirurgiões plásticos naquela época começaram a falar mal disso, com uma certa razão, porque na verdade foi falado demais sobre esse negócio, que os fios eles substituiriam as cirurgias, né, Juju Pereira, Nicole, Marcela Mesquita, Felipe Anarque. Então era falado assim, não, ninguém mais opera, só agora é botar fio no consultório e tá tudo muito bem. Não é assim, gente. Então nós vamos começar, eu selecionei aqui umas fotos para vocês, para a gente começar a ilustrar esse papo, porque eu acho que esse negócio de fotos são muito legais. Os fios, eles nada mais são que umas estruturas mais ou menos como essas. Aqui no Facebook, não sei se dá para ver, ali no Instagram eu acho que tá legal, porque o foco, ele às vezes dá uma... ele abre demais, não dá pra gente ver. Mas vocês estão vendo aqui, ó, esse fio azul, ele tem umas coisinhas que são as espículas. A gente chama de ganchos, em inglês é cogs, ou hooks. Esses ganchinhos aqui, que são responsáveis pela fixação no tecido, na verdade, na gordura, e dependendo do jeito que você coloca, você faz exatamente isso. Você ancora esses ganchinhos e você, eu gosto de dizer assim, você franze, você contrai a gordura e isso vai levar seu rosto para cima, né?
Então, o que são esses fios? Esses fios, eles são estruturas, são fios, obviamente, que têm ganchos. Ok, só são ganchos? Não. A gente, na verdade, no mercado do mundo inteiro, aqui em Dubai, na Austrália, Japão, Estados Unidos, a gente tem dois tipos de fios. Os fios, eles são ditos de rejuvenescimento na medida em que eles têm ganchos, ou seja, eles vão ancorar na gordura e aí a gente coloca de um jeito que eu vou sanfonar essa gordura e eu vou levantar seu rosto, definindo principalmente a linha da mandíbula. Então, gente, olha lá, fio não é para tratar bigode chinês. A gente vai suavizar o bigode chinês, evidentemente. Na medida em que eu coloque aqui, esses fios, eles têm ganchinhos, eles vão então sanfonar o tecido e vão levantar, vão definir o seu rosto e vão suavizar o bigode chinês. O problema é que se a gente coloca muito fio aqui nessa região, que tem esse osso aqui, que é o malar, a gente vai às vezes, dependendo do movimento que o paciente faça, tipo, por exemplo, fazer assim. Então, quando está em cima de osso, acima do osso, a gente pode perceber um fundo lá, sabe? Tipo um caminho do fio. E isso é muito ruim. Eu não estou aqui para falar das pessoas, mas existem celebridades aqui no Brasil e lá fora que tem esse problema. Puseram tanto fio, que fazem assim, a gente fica vendo aqueles caminhos. Isso é ruim, é pobre. Então, na minha modesta opinião, o fio funciona quando a gente coloca nessa região da parte de baixo do rosto. Sabe aquele gordo que a gente tem aqui, que se chama jaws? Pois é, as pessoas chamam de bulldog, sei lá. Então, os fios são indicados para a gente levar esse tal de bulldog. As pessoas vão falar, não, cachorrada. Não tem nada de bulldog. Às vezes eu falo assim, por exemplo, a pessoa fala, eu acho que tem um bulldog. Eu falo, olha, no máximo um Lulu da Pomerânia. Não acho que seja bulldog. Mas, enfim, voltando para a seriedade, os fios, eles vão sanfonar e vão distribuir esse tecido e redefinem a linha da mandíbula. Gente, isso é muito legal. Por quê? Por causa do primeiro tipo de fio. São os fios que têm ganchos. Ganchos. Eles têm que ter ganchos para a gente realmente sanfonar e elevar seu rosto. Mas existe um outro grupo de fios, que são os fios de PDO, que na verdade está na moda esse troço, todo mundo fala, fio de PDO, fio de PDO. PDO é uma sigla, significa polidioxanona. É um produto que estimula colágeno. Mas os fios de PDO, lisos, quer dizer, que não tem ganchos, eles na verdade não levantam o seu rosto. A gente coloca assim, fazendo uma rede desses fios. Abre aí o Instagram para você ver. Tem um bando de filme, principalmente na Coreia, China, lá no Oriente, Extremo Oriente, na Tailândia, eles usam muito isso. Eu dei aulas lá e eles adoram esse troço. São os smooth threads, quer dizer, são os fios lisos. Esses fios, eles não engancham no tecido, eles simplesmente são colocados lá. E eles vão fazer o quê, afinal de contas, se eles não têm gancho? Eles vão estimular colágeno. Tá realmente na moda e realmente o negócio funciona. A gente coloca fios aqui na papada, fazendo várias direções, criando uma malha. Existem casos que a gente pode usar na região dos olhos, por exemplo, para estimular o colágeno também. Existem casos assim que a gente vê e que aí é uma série de questionamentos, mas podem ser usados, por exemplo, ao longo das linhas na testa, na linha do pé de galinha, mesmo aqui no bigode chinês, são os fios lisos, ou em inglês, smooth threads. Smooth é liso, thread é fio. Então, gente, basicamente os fios, eles têm dois tipos. Os que têm gancho e os que não têm gancho, que são lisos. Muito bem, para que servem? Os dois estimulam o colágeno. Só que os que têm gancho, eles vão fazer, então, uma tração. São aqueles procedimentos que a gente usa para levantar tecido. Então, a segunda pergunta é, para que são indicados? Como eu já falei, pegar o tal do jaws aqui, que é aquele gordo na linha da mandíbula, e a gente distribui esse tecido, redefinindo a linha da mandíbula. Isso é uma indicação que eu particularmente adoro. Eu sou cirurgião plástico, eu adoro cirurgia plástica, eu adoro fazer plástica de face, mas pessoas que têm indicações assim muito leves, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas sabe aquelas indicações do rosto que está começando a cair, mas não dá ainda para você indicar uma plástica? Fio está super indicado, funciona muito bem. O segundo tipo, então, o tal os tais dos smooth threads, a gente usa então para simplesmente o estímulo do colágeno. Aí, gente, vocês vão me perguntar o seguinte, mas escuta aqui. Você fez uma live, eu vi lá na sua live, lá naquele seu site, aliás, aqui uma propaganda, o nosso site é www.mucioporto.com.br.
Você vai lá no nosso site, tem um pedacinho lá que se chama Live Magazine. Lá tem todas as lives que a gente faz desde o ano 2020, o ano do terror da pandemia, que eu aprendi a fazer live. E as pessoas estavam descobrindo e as pessoas gostaram, e por isso a gente está aqui até hoje. Então lá no nosso Live Magazine tem lives que a gente fala sobre bioestimuladores. Tá bom. Aí lá nos bioestimuladores eu estou falando de produtos que a gente injeta na face para fazer um estímulo de colágeno. E aí vem a dúvida. Bom, para de me confundir. Você já falou na outra live de bioestimuladores. Agora você está falando desses tais fios que são lisos, quer dizer, os smooth threads, que fazem uma estimulação de colágeno. E é verdade. A questão aqui, gente, não é um que é melhor que o outro. A questão é, cada caso tem uma indicação. Por isso que você aqui no Instagram e você aqui no Facebook, vocês têm que ir lá no consultório, aqui em Brasília ou lá em Dubai, para a gente te avaliar. Primeiro, você tem uma queda importante, plástica, uma queda muito leve, um tratamento de estímulo de colágeno com máquina. E as quedas médias, quer dizer, intermediárias, a gente vai avaliar. Pode sim ser feito o uso do fio. Que tipo de fio? O fio com gancho, o fio de estímulo de colágeno. Vocês entenderam? Então, para a gente começar esse papo é isso. Eu acho que é o mais importante de tudo. O que são fios? São trecos que a gente pode estimular colágeno ou a gente pode fazer um sanfonamento da gordura da face. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre corpo. Existem alguns fios que são feitos em bumbum, em braço. É tudo muito questionado. O resultado é muito polêmico. A gente que é cirurgião plástico, a gente não gosta porque o resultado é pobre. Então eu vou ficar na face, onde os resultados são muito legais quando bem indicado. Então a indicação é essa, é para a gente definir o ângulo da mandíbula, quer dizer, a borda da mandíbula, e são feitos a partir de produtos que vão estimular colágeno, mas tem também os ganchos que vão fazer o sanfonamento e a elevação do seu rosto. Mas é só pro tal do bulldog? Mas eu não sou cachorro, eu não tenho bulldog. Não, brincadeiras. Mas assim, a principal indicação é para fazer a redefinição daquela parte inferior do nosso rosto, que é o tal do gordinho, do bulldog, seja lá qual for a raça do negocinho que a gente está falando. Então, o fio ele vai estimular colágeno, mas vai principalmente levantar essa região. Mas tem outras indicações legais, gente. Por exemplo, a gente usa fios com gancho para levantar a sobrancelha. Olha que legal. Todo mundo, pega a sua foto aí de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos. A nossa sobrancelha era assim. É ou não é? Outro dia eu estava vendo minha foto, quando eu me formei na faculdade, eu tinha 20 e poucos anos, a minha sobrancelha parece que era aqui em cima na testa. Claro que com o tempo, com uma série de coisas, genética e sol que a gente toma e blá 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 blá, a gente tem uma certa elasticidade aumentada da nossa testa e a nossa sobrancelha cai. Só que tem gente que ela cai muito assim, sabe? E fica aquele negócio. E isso é ruim, porque a pessoa fica com cara de triste. Ah, meu candidato perdeu a eleição, tô com cara de triste. Ah, o Brasil perdeu a Copa, Deus que me perdoe. Ah, eu tô com cara de triste, enfim. Então, aquela coisa da sobrancelha muito caída deixa a gente com cara de triste, emburrado, chateado, perdido, barará, barará. Então, em alguns casos, não é para todo mundo, existem várias técnicas, inclusive cirurgia, existe uma plástica que a gente usa microcâmeras, mas enfim, existe sim uma indicação de fio para a gente levantar a sobrancelha. E olha que bacana, isso é feito em consultório com anestesia local. Não é legal? As pessoas adoram isso, né? Ai, no consultório com anestesia local. Cuidado, hein, gente? Tem gente fazendo coisa que é para ser feita em hospital com anestesia geral e os caras ficam propondo anestesia local em consultório. Cuidado. Ouço opiniões de várias pessoas. Mas, realmente, o fio de sobrancelha ele pode sim ser feito no consultório com anestesia local. Como é que a gente faz? Tem várias técnicas, mas eu adoro. Para levantar, olha que interessante, eu estou aqui, meus 60 anos, minha sobrancelha evidentemente está descendo. Claro que eu boto meu botox, ela dá uma subidinha na lateral. Mas tem pessoas que têm uma indicação melhor do que só o botox. Precisam elevar a maior parte da sobrancelha. Então o que a gente faz? A gente levanta, a gente coloca com o fio, esse fio que tem ganchinho, para levantar a sobrancelha, eu vou desenhar um V. Como é que é isso? Eu já vou contar para você. Nada de mistério do James Bond. Eu vou pegar um V mais ou menos aqui, ok? Ah, tá bom, eu não tenho cabelo, eu não tenho franja. Então onde é que eu paro? Eu paro mais ou menos aqui. Porque as pessoas que têm aquela linha do cabelo, eu paro na linha do cabelo.
Então vamos supor que o meu cabelo começa aqui, né? Mais ou menos ali que ele era, muitos anos atrás. Um dia eu vou fazer implante, mas agora não me incomoda. Mas enfim, eu entraria aqui e a partir daqui eu faço uma perna, vou lá de volta e a segunda perna. Então eu tenho um V que faz isso. É homem, a gente deixa uma coisa mais neutra. É mulher, eu posso subir um pouquinho mais. Ou seja lá qual for o desejo das pessoas. Hoje em dia o mundo não está mais assim muito dividido em homem e mulher. Né? Tem pessoas que são de gênero masculino que querem e podem ter um rosto mais feminino e vice-versa. Então a gente vai ver na harmonia do seu rosto. De modo que, claro, para a gente fazer essa elevação da sobrancelha, olha que bacana, não é ficar com cara de capeta, né? Tanto com botox quanto com fio, as pessoas falam, eu quero cara de capeta. Às vezes é até bom ter cara de capeta, dependendo da situação. Mas de um modo geral, não. A gente quer uma coisa mais natural. Então a gente põe o fio fazendo esse tal de V, deixando a sobrancelha um pouquinho mais arqueada. Qual que é a outra indicação dos fios com gancho? Além do tal do bodog, além do tal de levantar a sobrancelha, a gente pode usar, gente, que legal, no pescoço. Sabe essas duas cordas que a gente tem aqui, que é o músculo, que chama-se platisma? Ao longo da vida, esse músculo vai se descolando, então aparecem as cordas. A indicação aqui, gente, é plástica, ok? Eu sou cirurgião plástico, eu não posso deixar a coisa confusa. Agora, dependendo do caso, o paciente tem pouca flacidez, não quer uma cirurgia, não tem condição clínica de fazer, porque tem pressão muito alta, toma anticoagulante, ou porque tem horror de plástica, de cirurgia, de anestesia, é uma indicação interessante. O fio de pescoço, que tem gancho, mais uma vez, que tem gancho, não pode confundir com aquele que não tem gancho, aquele é só para estimular colágeno. Para levantar coisa, para levar coisa, precisa do gancho. Então, uma indicação é o bulldog, a segunda indicação é a sobrancelha e a terceira indicação são essas duas cordas do pescoço. A gente entra aqui na lateral, eu entro com tipo sempre um V. A gente descreveu essa técnica, eu publiquei essa técnica, dou aula disso, eu adoro, chama-se V invertido. Inverted V Technique, que é o que a gente chama. Então a gente entra aqui na lateral e eu coloco o tal do V, eu pego as pernas, as pontinhas do V, eu pego bem na corda aqui do pescoço, anestesia local, consultório, e a gente leva para o lado. Fica bem interessante. Eu sou cirurgião plástico, eu não posso deixar a coisa nebulosa. Ah, então não precisa mais operar? É só agora esse V, esse técnico, esse trem, esse fio? Não, não é não. Quando você tem corda de pescoço, flacidez de pescoço, entendeu o Facebook, entendeu o Instagram, você vai operar. Eu preciso cortar em torno da orelha, eu preciso cortar aqui, descolo, pego um músculo, costuro no outro músculo, aí eu corto aqui e eu levo, é o melhor resultado. Mas dependendo do caso, o paciente não tem indicação clínica, tipo, tem um certo risco para se expor à cirurgia, ou tem horror às cicatrizes, ou porque não quer de jeito nenhum, ou blá 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 blá, quer empurrar um pouco a indicação da cirurgia, a indicação do fio está feita. São os fios de ganchinhos que a gente usa então para meio que espalhar, sabe? Porque com o tempo a gente vai tendo essa meleca aqui, essa coisa horrorosa. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu achava horrível as pessoas que tinham essas duas pregas aqui. E o tempo chegou e eu tenho as minhas preguinhas aqui. Claro que eu faço ultraformer, eu faço coisinhas, né? Porque eu ainda não me operei, mas qualquer hora dessa eu vou me operar. Mas até lá, eu boto o meu fio, eu faço ultraformer, mas principalmente o fio. O fio com gancho, na técnica do V invertido, te dá um efeito bem legal. É igual a plástica? Óbvio que não. Substitui plástica? Não. Cirurgia plástica morreu? Não. Vamos parar com esse papo? Porque hoje a gente vê aí no primeiro viaduto que você passa, tem lá uma faixa. Vem no meu consultório que eu boto um fio em você e não precisa plástica nunca mais. Mentira. Gente, cuidado, ó. Eu acho que tem duas coisas prostituídas nesse mundo. Cirurgia estética e política. Não sei qual é pior. Né? Porque hoje todo mundo faz, todo mundo não sei o quê, você aluga uma máquina. Para de ser louca. Para de ser louco. Vai lá no cirurgião plástico. Escuta a opinião da cirurgiã plástica. Seja lá o que for. Você tem que ouvir a opinião. Tem plástica para fazer no meu caso? Eu preciso operar? Não. Então, o que é? É tal alternativa. Aí você vai escolher um profissional. Mas, pelo amor de Deus, cara, você quer rejuvenescer? É cirurgião plástico.
Pelo amor de Deus! Você pode até fazer com outra pessoa. É como transar com uma boneca inflável. Dá pra ter prazer? Sei lá se dá. Mas até de repente. Mas se quer um negócio desse, vai no cirurgião plástico. Então, gente, olha, fio funciona, realmente é legal, tem ganchinho. Então a gente vai levantar as estruturas. Substituir a plástica? Não. Você tem que estar ligado nisso. A questão é que você, como um cirurgião plástico, você lida com esse tipo de coisa, você vai avaliar. Olha aí a borboleta do Dr. No. Não adianta querer me inibir. Eu vou falar toda a verdade para os meus telespectadores. Esses insetos chatos. Viva a natureza. Mas enfim, se você quer melhorar seu rosto, você quer suavizar, não tem uma indicação cirúrgica, você quer protelar esse tipo de indicação, ou você não quer de jeito nenhum, enfim, e o cara faz, avalia e faça o procedimento que funciona muito bem. A terceira pergunta é qual a composição? Esses fios, no início, eles eram feitos de um troço que se chama polipropileno. Polipropileno é um tipo de nylon. É um produto que não some nunca mais. Isso caiu do galho já. Sabe por quê? Imagina, você tem um produto que não sai nunca mais do seu rosto. Ao longo da sua vida, seu rosto vai mudar, sua gordura vai diminuir, sua gordura vai aumentar, seu rosto vai mover, blá blá blá. E você tem um treco lá que não sai nunca mais. Não é legal. Então hoje a indústria fabrica e os médicos sabem que a gente precisa usar coisas que vão embora, que vão ser absorvíveis. Mas é chato ter que repetir. Não é chato não. O pior é você ficar com um troço, como a gente fez lá nos anos 90, que não tinha opção. A gente usava esse tal de polipropileno e ficava pro resto da vida. Aí você emagrecia, aí sorria, ficava as pontinhas aqui dos fios aparecendo. Então hoje, isso gente, vão dando os coraçõezinhos, mas principalmente também mandem para vocês que, assim, para pessoas que vocês conhecem, que possam querer saber sobre esses fios, manda o tal do aviãozinho. E coraçãozinho é ótimo, porque o Facebook e o Instagram vão aumentar o nosso algoritmo. Mas enfim, esses fios eles são compostos hoje de produtos que são absorvíveis. Basicamente a gente tem 3 tipos, aí vai aquele bando de palavrão. PDO, polidioxanona. PCL, policaprolactona. PLLA, polylactic acid. Poly-L-lactic acid, que é o ácido polilático. Esses produtos são muito interessantes, porque eles têm gancho, eles levantam o seu rosto e ao longo do tempo, à medida que eles vão sendo absorvidos, eles vão estimular a produção de colágeno. Olha que legal! Então durante mais ou menos um ano e meio, um ano e meio, às vezes até 2 anos, você tem um efeito legal dessa ascensão dos seus tecidos e depois quando eles vão sendo absorvidos, eles estimulam colágeno. Tem coisa mais bacana? Não tem! É tipo assim, você vai no restaurante, ganha o jantar e vai à sobremesa junto. É mais ou menos a mesma coisa. Então a composição hoje, basicamente, gente, dos fios são produtos absorvíveis que vão estimular o seu colágeno. É uma coisa muito legal, é um conceito muito legal e veio para ficar, né? Isso é o que a gente tem para falar para vocês. E como funcionam esses fios? É isso, é um procedimento de consultório que você vai fazer com anestesia local. É óbvio que eu tenho que fazer uma avaliação clínica, a gente é médico, para isso a gente tem que primeiro avaliar você antes de propor qualquer coisa. Eu estou falando em procedimento de consultório com anestesia local, mas tem pessoas que são hipertensas, tem pessoas que têm doenças sistêmicas, a gente não deve fazer isso em consultório, eu preciso de uma estrutura, talvez até com anestesista para fazer uma sedação. Existem pessoas, por exemplo, que têm um treco que se chama síndrome vasovagal, que é um tipo de estresse que a pessoa tem e desequilibra as veias, a pressão cai, vai a zero, a pessoa desmaia, tem casos assim raros até de morte. Então essas pessoas mais sensíveis precisam de um apoio e esse apoio é feito em hospital com uma sedação. Mas 99,9% dos pacientes a gente faz sim em consultório, depois de uma avaliação clínica, e esse procedimento é feito em questão de mais ou menos 1 hora, 1h20 por aí. Você chega, primeiro eu vou te consultar. Você tem o quê? Você tem queda de sobrancelha, você tem o tal do bulldog e você tem as cordas de pescoço. Eu não faço tudo no mesmo dia, principalmente no consultório. A gente elenca essa coisa, a gente divide isso e em geral eu começo pela face. Por que pela face? Por que pela face? Eu não estou entendendo. Porque, gente, parte das cordas que a gente tem no pescoço, elas são fruto da queda do nosso rosto. O nosso rosto, eu já falei em várias lives aqui, ele colapsa. Então, quando ele colapsa, ele solta os tecidos e as cordas aparecem. Então, em boa parte dos pacientes, quando eu ponho o fio para definir a margem da mandíbula, eu, de algum modo, já trabalho o pescoço.
Agora, tem pessoas que nem, por exemplo, semana passada eu fiz um fio, uma paciente que eu adoro, está com a gente há muitos anos, e ela queria mexer no rosto para tratar as cordas. Eu falei, não, as cordas do seu pescoço, elas são mais intensas do que a queda do seu rosto. Então a gente propôs, ela entendeu e ficou bem legal, a gente colocou o fio no pescoço, não precisava no rosto. No rosto pode ser só um preenchimento. Nem tudo é fio, nem tudo é preenchimento, nem tudo é tudo. Por isso que hoje a gente precisa de consulta para a gente avaliar a melhor opção, porque hoje a gente tem muito tratamento legal e só o seu médico, de preferência cirurgião plástico ou quem trabalha com estética, que vai definir para você. Então, basicamente é isso, gente. Os fios, primeiro, eles são uma realidade. Nas aulas que eu dou sobre fios, lá em Dubai, lá em Bangkok, lá na Austrália, em Sydney, agora eu estou indo para Los Angeles, para Londres no mês que vem, a gente fala bastante sobre isso. Qual é a indicação? Muito bem, é para todo mundo que o rosto cai? Não. Mas do mesmo jeito, plástica de face, é para todo mundo que o rosto cai? Também não. Hoje a gente tem uma miríade de opções de tratamentos e o profissional, tem que estar muito atento, porque você que está me ouvindo, vocês sabem de tudo. É óbvio que de repente acaba a live, vocês vão lá no Google e vão dar uma checada nisso que eu estou falando e vocês vão encontrar que isso aí é verdade, mas tem várias outras opções. Por que eu estou falando de fio? Eu estou falando de fio porque hoje eu dediquei a live para falar de fio, mas não é que é o único tratamento. Depende do caso, e dependendo do caso eu vou indicar para você o fio. Outros casos a gente não indica, ou a gente coloca fio mais outra coisa, ou uma plástica, enfim. Viva a ciência e o conhecimento, então vá ao consultório, o profissional que você elencar, você eleger, ele vai te avaliar e vai te propor a melhor opção. É isso que funciona. Muito bem. Então, gente, os fios são isso, é uma realidade, funciona, pode ser feito com anestesia local. Edilene Ferreira, Flávia Mascarenhas, minha queridíssima. Paulo Guimarães, Duda Macedo, aqui no Instagram, aqui no Facebook. Beatriz Amorim, de Patos de Minas, linda, maravilhosa, obrigado por estar aí. Eliana Teixeira, que bom, muito bem. Cláudia Teodoro, Carla Óbice Medicina, doutora Carla, minha querida amiga, nossa dermatologista da Clínica Mussupoto de Brasília, do Brasil. Muito bom que você está aqui vendo isso. E é isso, gente. O fio, ele é uma realidade. Ele pode ser dividido em dois tipos. O que tem ganchinho, que vai levantar seu rosto. O que não tem ganchinho, que são os fios lisos. Eles vão estimular seu colágeno, associado ou não a outros procedimentos. Outra coisa, os fios são feitos de produtos absorvíveis, eles não são para o resto da sua vida. À medida que o tempo vai passando, isso dura em torno de mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depende das suas enzimas. E esse produto vai sendo absorvido e vai estimulando o colágeno, que isso aí é uma ótima coisa, é uma grande coisa, porque todo mundo quer essa palavra maravilhosa, chama-se colágeno. E é assim que a coisa funciona, porque todo mundo quer ter um rosto legal. Né? As pessoas, elas entendem e elas têm que entender que a gente vai passar por um processo de envelhecimento, a gente vai morrer, a gente vai envelhecer. Agora, o legal da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, né, doutora Carla, Maísa Maciman, paixão, é que a gente passe ao longo desse processo na nossa vida com, assim, vamos dizer, bem cuidado, né? De vez em quando a gente recebe, né, porque a internet é uma coisa, assim, bem bacana, e bastante democrática. As pessoas falam tudo que elas querem, elas têm direito, coisas horrorosas. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa que comentou assim, falava de hip dip, que era o culote. Ela falou, que homem ridículo, o Brasil pegando fogo, falando de culote. Meu amor, o Brasil tá pegando fogo, o mundo também, mas tem pessoas que querem melhorar do culote. Tem gente que quer um chaveiro na mochila. Tem gente que quer fazer uma tatuagem do namorado no bumbum. Ok, amor? As pessoas têm direito a fazer o que elas querem, então não julga, para de ser chata. Então é isso, gente, olha, é isso aí. Se você quiser mais detalhes sobre os fios, a nossa live vai ficar gravada aqui no Facebook e aqui no Instagram. E mais ainda, a gente transforma essas lives em e-books, né, que são livros que você vai ver com ainda mais detalhes. A partir de semana que vem já estão no nosso site. Nosso site é o www.mussupoto.com.br e aí a gente vai desfazer todo o mistério, porque aqui é o seguinte, Dr. No caída do seu rosto, no problemas, no tristeza, ok? O Brasil tá pegando fogo, mas você não, meu amor. Então cuide da sua autoestima. Se você precisar de alguma ajuda, liga pra gente aqui em Brasília ou lá em Dubai. No nosso site tem os telefones, eu não vou falar aqui porque você vai esquecer, mas o site eu vou falar.
www.mucioporto.com.br. O seu Dr. No do coração. Beijo pra vocês, bom final de semana, eu amo todo mundo. E se você tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, manda pra mim, porque eu adoro tudo isso. E eu vou responder, tá bom? Beijo, Facebook, tchau. Beijo, Instagram, tchau pra você, bom final de semana. Vinícius, Douglas Coimbra, blog da Cris, todo mundo, um beijo, tchau.